E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rierson Bruno Assunção e esta é a aula de número 15 do nosso curso online totalmente gratuito sobre direitos e garantias fundamentais. Como sempre, lembramos que esse curso está disponível tanto no YouTube quanto no Instagram. Peço que se inscrevam no meu canal do YouTube, Rierson Bruno Assunção, e ativem o sino para receber as notificações dos novos vídeos. E também peço que me sigam no Instagram, mesmo nome, Rierson Bruno Assunção, onde temos sempre conteúdo de direito constitucional, direito penal e direito processual penal, certinho? Bem, prosseguindo no estudo, vamos ler mais alguns incisos do artigo 5º da Constituição, ok? Próximo inciso que leremos do artigo 5º. Vamos lá para o inciso 41, inciso 41 do artigo 5º. Diz esse inciso: a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Ok, gente? A Constituição previu, nesse caso, uma lei que punirá atos discriminatórios. Então, nós podemos citar a Lei 7.716, de 1989, que é a lei que fala sobre crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, e a Lei 8.081, de 90, que estabelece os crimes e as penas aplicáveis aos atos discriminatórios e preconceitos de raça, cor, religião, etnia ou procedência nacional. Ok, gente? Prosseguindo, nós temos lá o inciso 42. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Bem, inafiançável, como nós sabemos, não cabe fiança no crime de racismo. E do mesmo modo, é imprescritível. Não importa quanto tempo passe, a pretensão punitiva estatal vai permanecer. Mesmo que um crime de racismo tenha sido praticado há 50 anos, ele poderá ser punido, ok? Inafiançável e imprescritível a prática do racismo. Vamos para o inciso agora 43, que diz: a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Ok, gente? Bem, a respeito desse inciso, nós temos que fazer algumas considerações. Primeiro, temos que diferenciar a graça da anistia. Lembrando que fazemos aqui uma diferenciação bem simples, apenas para esclarecer o que está escrito no inciso, no dispositivo que mencionamos. Porque se formos estudar anistia, graça e indulto de forma mais profunda, nós vamos adentrar em assuntos de natureza penal, ok? Caso vocês tenham maior interesse, vocês podem procurar nos livros de direito penal ou em alguns de constitucional que aprofundarem mais nesses assuntos, ok? O que vocês precisam saber agora? A graça, gente, ela é um perdão do presidente da República concedido a um condenado por crime comum ou por contravenção. É só lembrar, é o presidente da República que concede individualmente, concede a uma pessoa esse perdão, ok? Existe uma certa discussão sobre se a graça ainda persiste no Brasil, considerando que existe um indulto individual, mas é uma discussão que vocês vão encontrar mais nesses livros que aprofundem mais a respeito da graça, do indulto e da anistia, ok? Caso tenham interesse, se reportem a algum livro sobre esse assunto. Caso alguém tenha dúvida, é só me perguntar que eu posso indicar algum. E a anistia, gente, ela é concedida pelo Congresso Nacional com a sanção do presidente da República. Normalmente, a anistia incide sobre os crimes políticos, como foi a lei de anistia de 79, que nós falamos até nas primeiras aulas, tá? Mas ela pode se aplicar a qualquer crime, certo? Então, graça e anistia são hipóteses de perdão, mas a diferença é no
procedimento. A graça é concedida individualmente pelo presidente da República a um condenado por crime ou por contravenção. E a anistia é algo mais geral e geralmente é relacionado a crime político, ok? Bem, então, são insuscetíveis de graça ou anistia, só revendo aqui, a prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e os definidos como crimes hediondos, ok, gente? Vamos lembrar disso aí. Próximo inciso. O inciso 44 agora. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então, outro crime que é inafiançável e imprescritível. Assim como a prática do racismo, a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático é inafiançável e imprescritível. São os dois únicos crimes, prestem atenção, dois únicos crimes que são inafiançáveis e imprescritíveis no Brasil. Prática do racismo e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Se lembrem disso daí, ok? Bem, prosseguindo, pessoal. Vamos ler mais algumas regras constitucionais sobre as penas, tá? Diz o inciso 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Ok, gente? Então, esse é o princípio da individualidade da pena. A pena é personalíssima. Você não pode estender aos herdeiros do condenado uma pena de prisão, por exemplo. Não se pode estender responsabilidade criminal, ok? Mas, percebam lá no final do inciso, a obrigação de reparar o dano e decretação de perdimentos de bens ser estendidas aos sucessores e contra eles executadas até aquele limite do patrimônio que o condenado deixou. Então, patrimonialmente, ainda é possível atingir os herdeiros, mas dentro daquilo que o condenado deixou. Não se obrigará um herdeiro a reparar um dano causado pelo seu ascendente com o seu próprio patrimônio, porque aí realmente passaria da pessoa do condenado. Ok, gente? Entendido isso daí? Vamos agora para o inciso 46. O inciso 46 vai falar sobre os tipos de penas do Brasil, ok? Ele diz assim: a lei regulará a individualização da pena e adotará, dentre outras, as seguintes. A linha A, privação ou restrição da liberdade. A linha B, perda de bens. A linha C, multa. A linha D, prestação social alternativa. A linha E, suspensão ou interdição de direitos. Ok, gente? Esses são os tipos de pena no Brasil. Vamos repetir. Privação ou restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos. Ok? No inciso seguinte, nós temos as penas que são proibidas. Vamos lá. Inciso 47. Não haverá penas A, de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19. Então, nós não temos como regra a pena de morte no Brasil. Eu fiz até um vídeo a respeito disso, está no YouTube, está no Instagram, vocês podem procurar a respeito dessa exceção, que é no caso da guerra declarada, nos termos lá do Código Penal Militar, ok? Continuando, não haverá penas, a linha B, de caráter perpétuo. Vemos então que não é possível uma prisão perpétua no Brasil, por exemplo. Nenhuma pena de caráter perpétuo. E não há, nesse caso, nenhuma exceção. Mesmo no caso da pena de morte, nós temos a questão da guerra declarada, que é uma exceção. Mas nas penas de caráter perpétuo não temos exceção nenhuma, ok? A linha C, de trabalhos forçados, também não é possível uma pena de trabalhos forçados no Brasil. A linha D, de banimento, e a linha E, cruéis.
Ok, pessoal? Ainda a respeito dessas penas de caráter perpétuo, eu gostaria de citar para vocês o artigo 75 do Código Penal. Vamos lá, vamos ter que nos reportar ao Código Penal agora. Artigo 75. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos. Então, no caso de pena privativa de liberdade, agora com a redação, nova redação, pelo chamado pacote anticrime, não pode superar 40 anos. Esse é o máximo de tempo que alguém pode ficar preso no Brasil, 40 anos. Lembrando que antigamente eram 30. Quem já estudava direito penal, quem conhece essa área, era 30 anos e o chamado pacote anticrime aumentou para 40 anos. Ok, pessoal? Vamos prosseguir aqui na leitura agora. Vamos lá, onde estávamos no artigo 5º. Vamos falar agora sobre os direitos assegurados aos presos, ok? Inciso 48. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado, ok? Então, a pena a ser cumprida, a pena de prisão a ser cumprida deverá ser em estabelecimentos adequados à situação de cada indivíduo, certinho? Você não pode misturar homem e mulher no mesmo local, o menor de idade com o maior de idade e assim por diante, ok? Inciso 49. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral, ok? Em relação a isso, nós temos que citar alguns julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, nós tivemos o recurso extraordinário 841-526, que teve repercussão geral. Ele disse a tese fixada nesse recurso extraordinário pode ser resumida no seguinte: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso 49 da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento. Então, fala aqui sobre a responsabilidade do Estado pela morte do detento, seja ele assassinado dentro do presídio, ou mesmo ou morre de doença, ou mesmo no caso de suicídio. Se fixou aqui que se o preso ele já tentou suicídio algumas vezes e o Estado não se importou, os agentes do Estado não fizeram nada, o Estado é responsável pela morte daquele detento, ok? Então é assegurado aos detentos o respeito à sua integridade física e moral. Temos outro julgamento importante que foi o recurso extraordinário 592-581, em que se fixou a seguinte tese: é lícito ao judiciário impor à administração pública a obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral nos termos do que preceitou o artigo 5º, inciso 49 da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível, nem o princípio da separação dos poderes. Então, o judiciário pode, com base nesse inciso 49 do artigo 5º da Constituição, impor à administração pública que dê condições de respeito à integridade física e moral dos presos. Ok, gente? Lembrem esses dois julgamentos: recurso extraordinário 841-526 e recurso extraordinário 592-581, ok? Vamos prosseguir na nossa leitura. Inciso 50. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Ok, gente? Inciso 51. Vamos falar agora sobre um outro tema. É melhor eu primeiro falar sobre um conceito para vocês, que é o conceito de extradição, tá? É o inciso 50. Extradição, gente, vocês vão ver lá no artigo 81 da Lei 13.445, ok? Artigo 81 da Lei 13.445 de 2017. A extradição é a medida de cooperação internacional entre o Estado brasileiro e outro Estado, pela qual se concede ou solicita a entrega de pessoas sobre quem recai a condenação criminal definitiva ou para fins de instrução de processo penal em curso. Certinho? Vamos começar a leitura desses artigos no próximo vídeo, porque esse ficou um pouquinho extenso. No próximo nós continuamos. Tchau, tchau!